6. Felipe falou aqui nos louvores que nós temos que sacrificar. E isso é verdade. Sacrificar, renunciar, se nós quisermos viver uma vida focada com Deus. Porque assim Jesus ele fez. Jesus, o foco dele era no céu. E sempre quando ele fazia algo, ele falava: eu fiz porque meu pai estava comigo. O foco nunca era nele. Porque se ele focasse em outras coisas, ele ia se entristecer. E esse é o motivo porque eu e muitas vezes você nos entristecemos, nos desanimamos no meio da caminhada. Muitas vezes queremos desistir por vermos a situação do mundo, a falta de amor. E a palavra de Deus diz assim, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo número 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E que espírito tem sido produzido na minha e na tua vida? Porque aqui na terra, não diferente das épocas de Jesus e dos discípulos, o diabo já operava. Nós estamos aqui nessa terra para contender com aqueles que se acham mais conhecedores. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz na palavra de Deus que a palavra não é para ficar discutindo, mas a palavra de Deus é para a gente cumprir. E o que a gente vê é pessoas querendo discutir, e na verdade nós temos que cumprir a palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé. A palavra é a nossa regra para termos comunhão com o nosso Deus. Quando meditamos na palavra, tiramos um tempo para estarmos aqui examinando as Escrituras, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós ficamos sensíveis à presença do Espírito Santo para que Ele possa queimar e fazer aquilo que Deus quer na nossa vida. Através da palavra de Deus, nós somos assim transformados. Através da graça, da misericórdia de Jesus Cristo, pode derrubar por nós na cruz do Calvário. E que eu vou falar hoje de dois homens que no meio dessa caminhada, eles entraram em uma discussão. Em uma discussão a qual não estava chegando em lugar nenhum, a não ser trazer esfriamento e desânimo na vida deles. Quem são esses dois? Aqui eu vou pegar e falar para você abrir a sua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 24. Aleluia. Lucas 24. Aleluia. Versículo 32. Aleluia. Se o seu coração já está aberto para Deus, eu quero te dizer que Ele já está começando a agir para fazer o seu coração voltar a queimar. Para Ele, aleluia. Diz assim, Lucas capítulo 24, versículo 32. Aleluia. Glória a Deus. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava
no caminho e nos expunhas as Escrituras. Ponto. Aleluia. Tem uma exclamação aqui. Como o seu coração fica com uma das Escrituras? É falar. Quando Deus fala com você, o que a Escritura tem produzido dentro do nosso coração, para a nossa vida? Que esses dois homens aqui, podemos falar dois discípulos de Jesus, porque todos aqueles que se alinham a Jesus, que aceita Ele como Senhor e Salvador, se tornam discípulos dele. Aleluia. E aqui essa palavra é uma palavra bem conhecida, que fala desses dois homens que estavam ali indo para o caminho de Emaús. E eles começam a falar, começam ali a conversar. E aí a Bíblia vai começar a falar que eles começaram no meio dessa conversa a discutir a respeito daquilo que havia acontecido com Jesus, que foi a morte dele na cruz. Ele começou a falar que Jesus era um homem, era um profeta, era um homem que curou, era um homem que expulsou o demônio, era um homem que ressuscitou, era um homem que fez aquilo, e um homem que padeceu na cruz. E começaram a dialogar, a falar. Então a palavra de Deus vai dizer bem claramente que um deles deixou de conversar e começou a querer a discutir. E qual é a diferença de conversar e discutir? Aleluia. Conversar é você trocar ideia, trocar informações. Já discutir é você colocar algo em dúvida, é você debater, é você contender, é você não aceitar, não entrar em concordância. Olha a diferença de conversar e de discutir. E no mundo que nós vivemos é diferente, não. É todos que aceitam. Quando nós vamos falar de Jesus, eles querem conversar ou eles querem discutir conosco? Porque uma grande parte, eles não concordam, eles querem discutir. E muitas vezes eu e você entramos nessa discussão. E aí é onde isso vai trazer esfriamento e desânimo na nossa vida. Porque a boa palavra de Deus falou já. Paulo deixou bem claro que a palavra não é para ser discutida, mas é para ser cumprida. Cumprida. Não cabe o meu imaginário nem o seu imaginário. É o que está aqui. E eles começaram a discutir. E aquela conversa, que começou com uma conversa tranquila, um dando ponto de vista, o outro, uma concordância, começou a ter discordância no meio do caminho, onde estavam indo ali para Emaús. E aí, a fé deles começaram a desfalecer. E eles começaram a se esfriar. Mas aí a palavra que eu e você acabamos de falar aqui, acabamos de ver em Lucas 24, 32, diz, porque se você ver no teor aqui, você vai ver que Jesus aparece atrás deles quando eles estão conversando, quando eles estão discutindo. Mas aquela conversa trouxe desânimo, trouxe ali, fez com que ele perdesse até um pouco da fé, porque isso vai desgastando, vai nos desgastando ao teor da caminhada, e isso fez com que eles não reconhecessem Jesus atrás dele. E aí Jesus fala com eles: o que vocês estão conversando aí? E eles falam:
Você não sabe o que aconteceu? Como Jesus, profeta, fez isso aqui, morreu na cruz. E aí, quando chega aqui no 32, Jesus começa a falar palavras para ele. O coração deles começaram a queimar. Aleluias. Aleluias pelo nosso Deus. Sempre quando nós pensamos em desistir, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos encorajar. Foi assim com Moisés também. Quando Moisés pensou em desistir, eu não sei falar, escolhe outro, Deus falou com ele: eu vou colocar a palavra na sua boca. O que eu tiver, aonde eu te mandar, você vai ir. Você vai falar o que eu colocar na sua boca. Você vai fazer o que eu te ordenar. Por isso que há renúncia, como o Felipe falou, em que há sacrifício meu e seu. Há coisas que Deus irá fazer, mas tem coisas que cabe eu e você fazer. E é se esforçar. É não entrar em conversas que não vai chegar em lugar nenhum. A própria Bíblia fala: não lançai a pérola aos porcos. Quem não quer compromisso com Deus, quem não quer cumprir a palavra de Deus, quem quer ficar discutindo, quem quer ser mais sábio que o outro, achar que quer dar uma que sabe mais que a uma do que o outro. Deus não chamou ninguém para ser o maioral aqui na terra, mas Deus chamou nós para ser o seu discípulo, para ser servo, para ser escolhido para perdoar o reino dele. E aí eu coloquei aqui algumas coisas. Isso tem a ver conosco também. Estrada de Emaús significa falta de esperança. E é onde vem para mim e para você. A nossa esperança está neste mundo. A nossa esperança está depositada na vida de um governo, na vida de algum homem. Ou a nossa esperança está nas mãos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porque se a nossa esperança estiver neste mundo, ou num governo, nós vamos nos frustrar, e vamos nos desanimar, e vamos nos esfriar. Mas se a nossa esperança estiver em Jesus Cristo, você pode ter uma certeza que Ele é o combustível para mim e para você não parar e não desanimar, mas continuar na caminhada com fé. Porque o que Ele disse vai se cumprir. Não sabemos a hora, não sabemos o tempo, mas quando Ele fala, algo tem que acontecer. Com a vida desses homens, Ele falou, o coração deles foram incendiados. Aleluias. Estrada de Emaús, ou sentido de Emaús, significa esquecemos que Deus tem um plano para nossas vidas. E não é assim que este mundo, que o diabo, através do seu sistema, quer fazer com que nós cremos, para que eu e você possamos esquecer de Deus. E Ele faz com que o nosso foco, que os nossos olhos ficam focados em situações terrenas. Por exemplo, focalizado na falta disso ou falta daquilo. Sendo que Jesus, Ele próprio falou que quando mandou os discípulos em cidade em cidade, não levar dinheiro, não levar roupa a mais, não levar carteira, Ele mesmo disse: te faltou alguma coisa? E os discípulos falaram: não nos faltou nada. E Deus quer trazer cura, refrigério, fortalecimento. Ele quer incendiar o seu coração. Ele quer te levar a um outro grau de espiritualidade. Aleluia. Mas Ele disse que no meio dessa caminhada ia ter situações ruins. Em João,
ali no capítulo 16, 33, ele diz que no mundo eu e você teríamos aflições. Mas ele também deu a direção, falou para a gente ter bom ânimo. É bom ânimo no presidente? É bom ânimo em alguém? Não. É bom ânimo nele. Ou seja, focalizar nele, naquilo que ele deixou para que eu e você possamos prosseguir. Aleluia. O mal no mundo demonstra a falta de Deus. Porque o mal é a carência de Deus. Porque Deus ele é amor, Deus ele é bondade. O mal é o contrário. Demonstra a falta de Deus na vida de uma pessoa. Por isso eu e você não podemos nos afastar e ficar longe de Deus. Porque se Deus não nos dominar, se o amor de Deus não nos dominar, o mal vai nos dominar. E aí nós seremos capazes de fazer qualquer coisa. E essas coisas vão desagradar o coração de Deus e nós esqueceremos do Espírito Santo. Estrada de Emaús significa tristeza. Nos sentimos abandonados por Deus. Sentimos que agora não tem mais jeito. E não é assim muitas pessoas que estão nesse mundo se afastaram de Deus, se sentem abandonados, desamparados. E não é porque Deus esqueceu deles, é porque eles se esqueceram de Deus. Eles deixaram de fazer aquilo que Deus ordenou a eles fazer, de estar aos pés do Senhor Jesus. É como uma flor, é a minha e a tua vida na presença do Pai. Uma flor precisa ser regada para ela florescer. Assim é eu e você na presença do Pai. Nós somos florescidos diariamente quando buscamos comunhão com o nosso Deus. Ele nos faz germinar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em 2 Coríntios, para a gente encerrar, 2 Coríntios, capítulo 4, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Aleluia. Para o mundo, a sabedoria de Deus é louca. Mas para nós, nos traz salvação. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8 e 9. Aleluia. 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 De repente, o que o Senhor vai falar aqui, de repente você pode se encontrar numa situação assim. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele já está mudando essa situação. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Aleluia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na carne mortal, de modo que nos opera a morte,
em vocês, mas a vida. Aleluia. A tristeza que o mundo produz gera um desânimo que vai gerar depressão, vai gerar doenças, onde vai trazer morte. Mas o que Deus gera em mim e na tua vida através de Jesus gera vida, gera salvação, gera fortalecimento, gera renovo, gera visão. Porque a palavra de Deus diz que esses homens aqui não tiveram os nossos corações acendidos, incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus pegou um pão, assim como o pastor fez aqui na Santa Ceia. Ele partiu o pão e deu àqueles dois homens para que eles comessem. E quando eles ouviram a palavra de Deus, quando eles comeram daquele pão, a palavra de Deus diz que os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus na frente dele. E no momento que eles reconheceram, Jesus sumiu, porque Jesus já cumpriu aquilo que ele tinha que fazer, fazer eles enxergar, para continuar com a fé deles intacta, para que Israel pudesse agir na vida deles aquilo que tinha que fazer. O que o Senhor precisa fazer para que eu e você precisamos ter nossos olhos abertos? É partir o pão. Ele já te diz: eu parti a minha vida lá na cruz. Hoje em dia eu deixei o meu decreto para que você possa participar do meu corpo e do meu sangue. Eu incendeio a sua vida com a minha palavra. É só você me buscar, é só você abrir o seu coração, é só você falar para mim: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero sentir a tua presença dentro do meu coração, assim como foi quando eu te conheci pela primeira vez. Eu quero ser incendiado, eu quero ser queimado pelo teu poder, eu quero viver a tua palavra aqui na terra. Ele vai falar: filho. Ele vai te pegar como um pai pega um filho no colo. Vai falar: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho, você não está desamparado. Ele vai abrir seus olhos, ele vai te dar a direção a qual você precisa prosseguir. Para a gente finalizar, Davi, tem um salmo que Davi, ele se encontrava angustiado, com medo, triste, porque ele via os ímpios prosperando e fazendo maldade. Ele via o ímpio vivendo uma vida e parecia que nada acontecia com eles. E não é assim comigo e com você. A gente passa por tantas afrontas que o Senhor Jesus, ele disse que por causa do amor, por amar a Ele, o mundo ia nos perseguir. O mundo ia querer nos causar mal e dano. E a gente vê as pessoas no mundo vivendo de uma forma alegre, teoricamente. Davi também ele sentiu isso. E aí, um dos salmos que ele escreveu, ele falou: Senhor, até quando os ímpios vão viver assim, fazendo injustiça e prosperando? E aí Deus levou ele para dentro da sala do trono. E a palavra de Deus diz que Deus mostrou para ele as sentenças que os ímpios vão ter. Por isso que eu e você, se olharmos para essa situação, isso vai trazer desânimo para mim e para a tua vida. Nós temos que olhar para o Senhor, porque o Senhor ele é justo e justiça. O nosso dever é orar: Senhor, aquelas pessoas estão alegres na injustiça, mas que o Senhor possa abrir os olhos dele, assim como o Senhor abriu os meus olhos, fez o meu coração queimar, que o coração deles também venham ser queimados, Senhor. Eles vão sentir a verdadeira alegria não que está no mundo, mas a alegria de estar na tua presença, porque Davi falou: eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não existia outro lugar a qual Davi queria estar, a não ser na presença do Pai. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Que Ele possa produzir fé na nossa vida. Que
possamos sair daqui cheios da presença de Deus, porque é um culto profético. E Deus aqui está falando conosco. Jesus falou com esses dois homens. Jesus continua falando com o seu povo, querendo encher o seu coração da presença dele, para incendiar. Pois se entregue o seu coração a ele. Diz: Senhor, meu coração está cheio de angústia, cheio de tristeza. Depende de tudo. Eu estou frio, Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o único que é tição apagado é o diabo. Nele não há fogo mais nenhum. Mas aquele que se aproxima do Senhor, é impossível ficar da mesma maneira fria. É impossível sair daqui da mesma maneira gelado, mas sair daqui incendiado, cheio da presença de Deus. Então deixa Deus te encher esta noite. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, junto a poder do Senhor Jesus. Amém.